Fala aí, hoje vamos falar sobre um análogo ao horror que recentemente está sendo bem falado aqui no YouTube. Como eu gosto de falar, análogo ao horror dos contos, pois nessa história consiste em três contos bem famosos que eu duvido que você não conheça, que separa-se em quatro episódios, em que eu vou resumir tudo em um só vídeo. Então, sem mais enrolação, bora lá. O primeiro conto que vai ser nos mostrado é da Chapeuzinho Vermelho, onde a história começa na casa da Chapeuzinho, onde a mãe dela fala que tem notícias da avó dela em que ela está doente e precisa que leve umas cestas de doces. E eu me pergunto, por que doces e não remédios, já que a avó está doente e ela precisa de remédios, que normalmente alguém precisa quando alguém está doente. Não levar, sei lá, doces. Mas, sei lá, aí eu não sei. Logo em seguida, a Chapeuzinho questiona a mãe de que como vai levar a cesta de doce a essa hora da noite, porque tá no meio da noite e no meio da madrugada. Eu acho que não é uma boa hora para levar coisas para alguém. Bom, a própria mãe fala que não sabe muito como ela pode levar esses doces, mas ela também falou que precisava levar essas cestas, pois ela estava bastante doente. Chapeuzinho é comovida e não querendo que nada de ruim aconteça com sua avó, então ela decide levar as cestas de doces. Mas antes da Chapeuzinho ir, a mãe dela ressalta que hipótese nenhuma ela não pode falar com estranhos. E ela também ressalta que ela também deve tomar bastante cuidado. Após a Chapeuzinho sair de casa, ela logo percebe que está muito escuro, então rapidamente ela pega uma lanterna e parte às pressas. Bem, andando pela floresta, ela se depara com vários animais mortos, então um deles, que possivelmente ainda estava vivo, que era um coelho, ele fala o seguinte, ele fala para a Chapeuzinho sair o mais rápido possível, para ela sair correndo, mas quando ela percebe, era tarde demais. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Logo atrás dela havia um lobo, bem grande por sinal, e ele pergunta o que uma garotinha dessa está fazendo na floresta no meio da noite. A Chapeuzinho tenta cortar a conversa, né, falando que não pode falar com estranhos. Mas o próprio lobo disse que ele podia confiar nela, pois agora eles eram amigos, e com um tom mais ameaçador ele pergunta de novo a ela aonde ela vai. Então, infelizmente, ela fala. Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? I'm just a wolf. Where are you going, little girl? But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Thanks for telling me. See you later. E após a Chapeuzinho dizer aonde vai, o lobo rapidamente passa muito adiante da Chapeuzinho. Coisa rápida mesmo. Tipo, ele tava num lugar e agora foi para outro lugar. Assim, chegando muito rápido, bem primeiro que a Chapeuzinho na casa de sua avó. Bem, agora dentro da casa da avó, ela ouve batidas de porta, né?
E ela logo se pergunta quem seria a essa hora da noite, mas ela lembra que podia ser a sua neta com as cestas de doces. Antes dela abrir a porta, ela pergunta, né, quem é e diz que é a sua neta, né, com uma silhueta misteriosa. Então, sem muito o que ela fazer, ela decide acreditar. Então ela abre a porta e o pior acontece. A cena é cortada com a Chapeuzinho indo muito preocupado com sua avó e temendo que algo poderia ter acontecido com ela, tanto que ela se pergunta para onde tinha ido aquele lobo assustador. Mas por incrível que pareça, o lobo já tinha alcançado a Chapeuzinho e já estava logo atrás dela. Após ela ter chegado na casa da avó, ela fica aliviada, pois pretendia se esconder do lobo com a sua avó dentro de casa, mas logo em seguida ela vê a porta aberta e se pergunta o motivo disso. Então ela logo entra na casa, mas está muito escuro, então ela pega uma lanterna. Enquanto a Chapeuzinho fica procurando a sua avó dentro de casa, enquanto isso o lobo está só observando a Chapeuzinho na janela. A Chapeuzinho a vê e diz que precisa se esconder rapidamente daquela coisa. Logo após ela encontra uma porta com a esperança de que sua avó esteja lá. Após abrir, ela tenta chamar sua avó, mas após ver o que realmente aconteceu com sua avó, o pior acontece novamente. Come closer. 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 Your friend is gone. Now it's your turn. E, pelo visto, vimos que o destino não foi diferente com a mãe dela. Esse foi o primeiro episódio, agora iremos pro segundo, que ainda se mantém no conto da Chapeuzinho. Agora iremos acompanhar o outro personagem que não apareceu, o Caçador. Começa mostrando o que aconteceu com a Chapeuzinho, sua mãe e sua avó. Logo depois aparece uma voz que fala pro Caçador matar o lobo. Bem, teorias dizem que é Chapeuzinho falando com ele através da alma dela, eu não sei. Bom, depois logo é mostrado o Caçador indo investigar, né, as 3 mortes que ocorreram com o lobo na floresta. Então ele só tinha um objetivo, matar o lobo e ir embora. Logo depois ele encontra animais mortos. Logo encontra um outro animal, fala com ele. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Behind you.
O lobo já estava ciente de sua presença. Logo após isso, o caçador acha que estava alucinando e se perguntando como um animal conseguia falar. Bem, após isso, ele encontra a casa da mãe da Chapeuzinho, que ele disse que era a casa da primeira vítima. Após abrir a porta, ele percebe um cheiro bem ruim dentro da casa, assim achando o primeiro corpo, que é da mãe da Chapeuzinho. Logo ao lado tinha um bilhete dizendo que não sabia quanto tempo ia conseguir se esconder. Ele se sentia se aproximando e finalizando que você seria o próximo. Ao vermos isso, podemos analisar que a mãe da Chapeuzinho não morreu de primeira, que ela tinha se escondido, mas pelo visto foi achada. Depois disso, o caçador vê o lobo observando na janela e, sem pensar duas vezes, ele dispara, assim o lobo sumindo na escuridão, aparecendo logo atrás dele. Let's don't work, Hansel. It's too late to save them. E eu me pergunto como é que ele consegue fazer isso logo. Porque assim, ele só pode ter teletransporte, cara. Porque no primeiro episódio vimos que ele parece que consegue correr muito rápido. Ou, sei lá, só se teletransportar rápido. Porque o cara chega na casa da avó muito rápido e já simplesmente desfalece ela tão rápido assim, ao ponto dele já voltar pra Chapeuzinho quando ela ainda estava indo pra casa da avó. E esse trecho que agora vimos, como ele simplesmente chegou logo atrás dele, cara. Isso me faz pensar que ele só pode ter teletransporte ou uma super velocidade, cara. Eu não sei. Após o pequeno confronto dele, o caçador percebe que vai ter que fugir. Então ele sai de casa correndo e o lobo corre logo atrás dele, na esperança de achar um outro lugar para se esconder, já que balas não funcionam com ele, então a única opção eu acho que é fugir. Logo ele acha a casa da avó, então ele claramente entra rapidamente. Após ele entrar, ele já põe uma barricada na porta e o lobo tenta arrombar o mais forte possível, mas pelo visto ele não consegue entrar. Mas logo depois ele para e depois dá para ouvir um barulho forte de janela quebrando, e assim o caçador estando numa das piores situações que ele poderia imaginar ter. Ele preso, praticamente sem arma alguma, preso no lugar com um lobo dentro. Então dá pra dizer que agora ele é a caça. Logo depois ele encontra o corpo da Chapeuzinho, deformado, e fica completamente horrorizado. Logo do lado tinha uma porta, se perguntando o que tinha nela, indo entrar para se esconder, mas percebeu que também tinha um cheiro muito ruim saindo de lá. Após ele entrar, ele já se depara com a outra vítima. Assim o lobo aparece e, infelizmente, novamente, o pior acontece. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them.
Esses foram os 2 episódios. Agora iremos para o terceiro, que terá foco em outro conto, mas que vai se passar no mesmo universo. Bora lá. O episódio começa com um estilo diferente, como uma espécie de jogo. Logo após isso, mostra a introdução sobre os 3 porquinhos que todo mundo sabe. O porco que construiu a casa de palha, de madeira e de tijolos. Logo depois mostra o lobo. Once upon a time, 3 little pigs left their mother's house to build their own homes. The first pig built his house out of straw, because it was quick and easy. The second pig built his house out of sticks, which took a little more effort. The third pig worked hard to build a sturdy house out of bricks. One day, a big bad wolf came to the straw house and Após essa introdução meio estranha, é nos mostrado o primeiro porco falando que precisava se proteger do lobo, ou seja, ele já estava ciente que o lobo estava vindo. Logo então ele nos pergunta que material vai ser usado para usar na casa para se proteger, e logo é escolhido o de palha. Logo em seguida, o porco ele agradece e fala que vai ficar seguro agora do lobo. Então, após isso, fica de noite. Então o porco percebe que tá perigoso lá fora e entra. Mas logo depois aparece, né, o lobo. Agora, dentro da casa do porco, ele já percebe que o lobo já tá lá fora. E logo em seguida ele ouve umas batidas. Após as batidas parar, ele começa a ouvir a voz do lobo. Let me in, little pig. I won't destroy your house. We can be friends. Sure. Logo depois, o porco fala que não vai deixar definitivamente o lobo entrar na casa dele. Então, logo em seguida, o lobo simplesmente arromba a porta do porco. E o pior acontece. Logo depois é cortado para o segundo porco, que segue os mesmos padrões do primeiro. Ele sabe que o lobo tá vindo e precisa da nossa ajuda para escolher o material para construir a casa para se proteger do lobo. Quando é selecionado um material errado, algo bem estranho acontece. Yes. Bem, de primeira não dá para entender nada, mas se formos inverter o áudio, esse trecho fica assim. Save me. Please help us. Save us. O caçador pedindo ajuda, né? Ou seja, ele tá preso com as outras almas, como da Chapeuzinho, da mãe da Chapeuzinho e da avó, né, da Chapeuzinho. Bom, logo depois escolhemos o graveto, que deveria ser. Depois vimos que anoiteceu e até percebemos que o sol e a lua já não estão com aquele sorriso no começo do episódio. Após isso, o porco percebe que tem alguém lá fora e
Claramente ele pergunta quem é, e a silhueta misteriosa fala que é o seu irmão e pede para entrar. Então o segundo porco fala que se realmente era ele, era para aparecer na janela. E bom, ele apareceu, mas não do jeito que ele esperava. Após o segundo porco morrer de forma bem inusitada e bem pesada até, é nos mostrado o último porco. Cara, o interessante é que esse porco já tá praticamente ciente de tudo. Os próprios irmãos que nós vimos, ele fala para salvar ele e fala para ele queimar a casa dele junto com o lobo, que era o único jeito de matá-lo. Logo após, somos introduzidos de novo com o terceiro porco, falando que precisava se proteger, mas diferentemente ele fala precisava matar o lobo. E também fomos perceber que ele nem tá mais sorrindo, ele já tá ciente de tudo que aconteceu, que o lobo tá vindo e os caramba. Que provavelmente daquela noite ele infelizmente não passa. Pois era praticamente tudo ou nada, não tinha como ele escapar. Bem, após escolhermos os materiais, ele não para por aí para nos agradecer. Ele pede para nós encontrar um galão de gasolina e um isqueiro. Bem, logo após isso, anoitece e caraca, o sol e a lua estão realmente acabados. Após o porco entrar na casa, ele já espera o pior. Ele já tá esperando o lobo, ele já tá percebendo que o lobo se aproxima. Tanto é que ele próprio deixa a porta aberta para facilitar ao máximo possível a entrada do lobo. Após o lobo entrar, o porco ele infelizmente faz o que tinha que fazer. Bem, logo após a morte de ambos os dois, aparece a alma do lobo. E em resumo, ele fala que ele foi corrompido por uma bruxa pela sede de vingança dele. E que no final ele queria ter um final feliz, mas o que resta para ele é queimar a eternidade no inferno pelas ações dele. Mas por incrível que pareça, ele mesmo fala que não se arrepende do que faz e mataria mais, pois ele gostou disso. E logo depois ele fala as seguintes palavras: Gretel, vá atrás da bruxa e liberte o seu irmão. A alma de Hansel não está salva como as outras. Bom, e a gente vê que Gretel significa Maria e Hansel significa João.
Então, todos nós sabemos qual vai ser o próximo conto do próximo episódio. Depois disso, a alma do lobo desaparece e é nos mostrado o que aconteceu com as almas das vítimas dele, da Chapeuzinho, da mãe dela e da avó dela, e dos 3 porcos, que felizmente finalmente foram descansar. Quando parecia que ia acabar, uma silhueta misteriosa aparece e pega o corpo do lobo. Agora iremos para o último episódio desse Analog Horror, que na minha visão vai ser o desfecho de tudo. O episódio começa mostrando a casa de Maria e mostrando ela dormindo. Logo ao lado podemos ver um quadro dela e do seu irmão, que logo em seguida cai sozinho. Ela levanta e vê o seu irmão lá no canto do quarto. Logo após ela ver isso, ela se pergunta se realmente era o irmão dela, pois na visão dela ele parecia, meio morto. Depois ela comenta para si mesma que pode até estar perdendo a cabeça. Logo depois é nos mostrado uma lembrança onde foi a última vez que ela viu o seu irmão, o João. Onde o João fala que ia matar um lobo e que iria voltar logo. Logo em seguida a Maria fala certo João, confirmando. E por incrível que pareça, essa última conversa que eles tiveram foram há 3 dias atrás que eles tiveram esse diálogo. Bom, logo depois, perto do balcão que o João derrubou, a moldura tem uma carta que fala o seguinte: Maria, salve-me, siga as migalhas de pão no caminho, não confie nela. Após ela ler essa carta, ela chega à conclusão que isso é um mau sinal e precisava salvar o seu irmão. Então ela pega sua arma e parte para salvar o João. Seguindo as migalhas de pão, andando logo depois, ela encontra a casa de tijolos, onde o porco e o lobo morreram no incêndio. Andando mais ainda, ela até vê uma possível alma do João, que logo desaparece. E ela se pergunta por que aquilo se parece tanto com ele. E ela novamente fala que deve estar ficando louca. Andando mais, Maria vê que a trilha de pães havia acabado, então logo à frente ela vê uma casa de doces. Sem muito o que fazer, então ela bate na porta. E quem atende é uma moça, que já olhando de cara é uma moça alta e loira. Maria então já pergunta para essa moça se ela viu o João por aí. A moça fala que podia ajudar, então ela convida a Maria a entrar. Maria já desconfiada, pois na carta do João dizia que para não confiar nela, então a Maria já suspeita que essa moça é quem ela não deve confiar. Após Maria entrar, a moça já convida ela para sentar e oferece algo para comer, mas Maria recusa e vai direto ao ponto, só querendo saber se ela viu o irmão dela. Então a moça pergunta qual é o nome dele e qual foi a última vez que eles se viram. Então Maria fala que ele saiu para caçar um lobo e não volta há 3 dias. A moça disse que sente muito, mas Maria não entendeu o porquê dela ter dito isso. A moça fala que o lobo que estava vagando por aí não era um lobo comum e fala que era o próprio mal em pessoa, mas Maria sem entender nada ainda. Então a moça loira começa a contar uma história. A long time ago, there was a boy whom everyone loved to mock. They enjoyed laughing at him because he was weak and fragile and didn't know how to defend himself. But one day, their pranks went too far. They set fire to the poor boy's house. And then he went mad. After all those pranks, he was consumed by fury and a thirst for revenge, and he became corrupted. He began to kill
Not only those who mocked him, but even innocent people who had nothing to do with his story. He had become a cruel murderer, but he wanted to be something more. So, he went to a witch's house and knocked on the door. How can I help you? I want to become a mortal, bloodthirsty and cruel creature that nothing can stop me. Alright, you want to become a creature similar to what? A wolf. Okay, for that, I need you to bring me the body of a wolf for the spell to work. Alright, with the wolf's body in hand, I just need you to tell me, what is your greatest fear? Fire. Very well, I will transform you into a creature resembling a wolf. You will be immortal, cruel, and bloodthirsty, and you will be unstoppable, but do not dare to approach fire, or you will die. As a form of payment, I want your soul in exchange. Do you accept? Yes. And so, the spell was cast on the murderer. A few days later, he had become a creature resembling a wolf. He was immortal, and nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil, but only one thing could stop him: fire. This wolf claimed many victims over the years, and your brother might have been one of them. Essa não era uma história comum, e sim a origem do lobo, como ele se tornou alguém tão mal e como ele virou realmente o que era. Percebemos também que essa moça é, na verdade, uma bruxa. Então depois Maria pergunta se foi esse o lobo que poderia ter matado o irmão dela. Então a bruxa confirma que sim, mas Maria decide que não iria acreditar nela e que iria embora. Mas ela percebe que estava chovendo muito lá fora. Ela fala até consigo mesma que poderia ir embora nessa chuva, mas ela duvida muito que o irmão dela trouxe ela nessa casa por nada, então ela decide ficar. Maria fala para a bruxa então que iria ficar, mas que iria passar só uma noite. A bruxa então fala que tinha um quarto que ela poderia descansar lá, mas ela fala que só tem uma condição: para ela não ir no porão. Maria só concorda e vai para o seu quarto. Maria, entrando no quarto, ela fala consigo mesma que não iria conseguir dormir e tem que achar um jeito de achar o seu irmão nessa casa. Mas, por incrível que pareça, ela dorme.
Depois desse pesadelo, Maria reclama consigo mesma, falando que não podia ter dormido e que precisava achar o seu irmão agora mesmo. Quando ela vê à frente, vê que a porta que estava fechada do quarto dela estava aberta, então ela já vê que precisava tomar cuidado. Então ela saca sua arma e começa a procurar, e nessa busca ela já avista uma porta. Por curiosidade ela vai lá e vê o que tem nele, e se depara com um corpo queimado do lobo. Logo ao lado da mão do lobo ela vê que tem uma chave que levaria ela ao porão. Bem, após andar pela casa toda escura, ela finalmente acha a porta do porão. Após Maria entrar no porão, logo em seguida ela se depara com um livro que se chama O Choro da Alma. Nesse livro fala instruções de como matar a bruxa, e os requisitos são os seguintes. Em resumo, fala para perfurar a testa dela, o ombro direito e terminando o coração. Tem uma página que mostra como matar o lobo, mas eu acho que nós não precisamos mais saber como matá-lo. Após Maria ler o livro, ela se depara de cara com a bruxa. Maria, após ela acordar, vimos que ela tinha sido amarrada pela bruxa. E depois a bruxa dá uma grande explicação sobre tudo isso que está acontecendo. Oh, Gretel, how silly you are. You fell right into the hallucinations I made you have about your brother. I brought you here because I want your body and your soul, since all these bodies that I collected are empty without a soul, as they have already gone to rest, except for yours and your brother's. I am the witch. Ela estava presente em todas as mortes nessa história e coletando a alma delas para se tornar mais forte. Depois dela ter explicado tudo, ela mostra em que situação o João estava. Now see how your brother is and contemplate your failure in killing the wolf. Após a bruxa infelizmente ter feito o João ir de arrasta, agora a bruxa queria a alma de Maria. Mas felizmente a Maria consegue se libertar e eles têm um pequeno confronto.
Depois de tudo isso que aconteceu, finalmente João e todos que foram mortos, vítimas da bruxa e do lobo, poderão finalmente descansar em paz. E depois, amigos, finalmente é nos mostrado o que finalmente aconteceu com eles, tanto a bruxa e tanto o lobo, e que na minha visão é o final mais satisfatório que eu já vi, pois é o que mostra o que eles realmente merecem. Agora vamos para as minhas considerações finais. Eu sinceramente curti muito essa história. Na minha visão, a minha única crítica real sobre tudo isso que tenho a essa série é o fato que do nada aparecia um livro, um tutorial de como matar a bruxa. Isso, na minha opinião, ficou algo muito forçado. Eu acho que essa é a única crítica que muitos tiveram sobre essa história. Eu gostei muito de como ele conseguiu conectar 3 contos que na minha visão não tinha nada a ver como se encaixar, mas o cara conseguiu fazer mágica e encaixou todos. E depois disso, lá em cima, né, na legenda final, vimos que tá lá escrito o final verdadeiro. O que me faz pensar que talvez o criador faça outros vídeos mostrando finais alternativos, como final bom, final ruim. Que na minha visão seria até que bem da hora. Seria da hora saber como a história poderia tomar rumos diferentes se talvez personagens tivessem tomado decisões completamente diferentes. E é isso, de longe esse foi o vídeo mais longo que eu fiz até agora e eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem que eu trago muito mais para vocês. Eu já tô com uma ideia de vídeo aqui se vocês curtirem esse tema. No demais, muito obrigado e até logo.